Fala nação, uma excelente terça-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí desse mercado da bola do Flamengo que segue bastante movimentado. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com essas últimas informações do Mengão. O Caio Jorge não será reforço do Flamengo nessa temporada. É isso, a gente pode falar muito com o Pedro Júnior. Vamos dar uma pinceladinha. Daqui a pouco ele vai estar com a gente. Boa. Mas a informação que a gente trouxe ontem, né, que o Cruzeiro não vai negociar o Caio Jorge com o Flamengo. Isso foi dito abertamente pelo Pedrinho Lourenço, dono da SAF Cruzeiro, deixando bem claro isso, inclusive na frente dos atletas, que não teria esse tipo de negociação. Então o Caio Jorge se apresentou normal, está lá treinando, não vai ser negociado. E aí, fim das conversas, fim das negociações. Agora, resta saber como é que vai ser a estratégia, o plano B, plano C do Flamengo em relação a esse jogador. Paralelamente a isso, mais cedo, o Flamengo emite uma nota oficial, né, deixando o torcedor assim até mais tranquilo. Temos um grande elenco, temos um grande plantel que foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, e que as movimentações de mercado do Flamengo elas são vistas como naturais, e então até para tirar um pouco do peso dessa coisa de plano A, plano B, plano C, Marcos Leonardo e tudo mais. Entendi. Então dá para dizer, Bruno Andrade, que essa questão do Caio Jorge, eu sei que você tem um bastidor bem interessante, porque o Pedrinho, né, presidente do Cruzeiro, ele fez uma reunião ontem com o elenco junto e do Caio Jorge para manifestar, para garantir que ele vai ficar na Raposa em 2026, nessa temporada, não é, Bruno? Foi o que o Hernan falou aí, nós apuramos ontem, publicamos logo no fim do dia no site da ESPN, enfim, todas as plataformas da ESPN. O Pedrinho, na verdade, se aproveitou da reapresentação do grupo, não foi algo de propósito, como era primeiro dia de trabalho com um grupo, enfim, completo, ele achou por bem, eu não sei se foi antes ou depois do treino, mas enfim, foi ao longo da reapresentação, reuniu todo o elenco, até também para poder apresentar melhor o Tite, falar um pouco mais sobre o projeto, questões individuais, questões coletivas, mas o que chamou mais atenção ali, não só do Caio Jorge, mas de todo o elenco, foi essa mensagem direta. Na verdade, ele toca no Caio Jorge, mas ele amplifica. Ele diz claramente, e foram essas palavras que me passaram, pelo menos com quem eu conversei, que ele não vai vender nenhum titular para o Flamengo. Não significa que existam outras negociações por outros titulares, até pode acontecer, por que não? O Flamengo amanhã pode demonstrar interesse em outro jogador do Cruzeiro, mas a mensagem era clara para o Caio Jorge. Houve antes também uma conversa só ele com o Caio Jorge, uma conversa mais ali frontal, mais amistosa entre eles para perceberem um pouco mais todo esse processo. Ali o Pedrinho deixou claro também, não que precisasse, porque a conversa entre os dois já acontecia de antemão. Tanto o Pedrinho como o Caio Jorge conversavam frequentemente sobre as investidas do Flamengo, mas perante o grupo, o Pedrinho passou essa mensagem, que não vende nenhum titular, sobretudo o Caio Jorge, encerrando assim as negociações, tendo em vista que a última oferta tinha sido de 24 milhões de euros mais o Cebolinha. O Cruzeiro tinha avaliado ou avaliou o Caio Jorge em 50 milhões de euros, mas agora ouso dizer, mesmo que o Flamengo chegue a 40, 50 milhões de euros, o Cruzeiro deixou muito claro internamente que não vende o Caio Jorge dentro do futebol brasileiro, especialmente para o Flamengo, por conta, claro, da forte disputa que os dois vão ter, juntamente com o Palmeiras, enfim, entre outro outsider aí, ao longo da temporada. Que a gente vai falar do Mengão, vamos até o Ninho do Urubu. Juliano Lima está posicionado para atualizar, claro, falar um pouco de mercado da bola, quem chega, quem sai, mas especialmente sobre esse começo de temporada de um time que até ontem estava fazendo festa e agora já tem que virar a chavinha, e serão muitos jogos nesses próximos 30, 40 dias. Não, meu velho? Boa tarde, prazerzaço estar contigo aqui no Taon. Fala, Vini, tudo bem? Um prazer falar contigo também, aqui do Ninho do Urubu, para falar um pouquinho de Flamengo. Pois é, a maratona do Flamengo aí, pensando em Campeonato Carioca, em Supercopa, em Campeonato Brasileiro, pensando pelos detalhes do Campeonato Carioca.
O time estreia contra a Portuguesa no próximo domingo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E para esse jogo, o Flamengo vai a campo com o time sub-20, mais uma vez. A equipe será comandada pelo técnico do sub-20, Bruno Pivetti, que treina o time desde o dia 18 de dezembro. Né? Vale lembrar que esse jogo contra a Portuguesa é um jogo antecipado da 5ª rodada do Campeonato Carioca, porque o Flamengo tem pela frente a decisão da Supercopa. Então é importante deixar claro isso, que é um jogo antecipado da 5ª rodada contra a Portuguesa no próximo domingo. E vale lembrar também que esse time sub-20, Vini, é o time que a base dele foi titular do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, você lembra? 3-3 fora de casa. O Flamengo empatou porque o elenco principal estava viajando, foi para o Catar para a disputa da Copa Intercontinental. O time sub-20 deve representar o Flamengo nos 3 primeiros compromissos no Campeonato Carioca. Por quê? Porque o elenco principal se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 12, segue treinando e só deve estrear no Campeonato Carioca contra o Vasco no primeiro clássico do ano, no dia 21. Então o Flamengo vai ter essa preparação aí, pensando na estreia do Campeonato Carioca. Até o momento, o Flamengo tem na temporada, ele acertou a contratação do zagueiro Vitão, ex-internacional, mas está de olho no mercado. A gente viu agora aí na central do mercado a situação do Caio Jorge, que não acabou não acontecendo, o Marcos Leonardo também está no radar, mas o Flamengo busca, até o momento, depois da contratação de um zagueiro, busca um goleiro, um meia, que pode ali disputar a vaga com o Arrascaeta, e um atacante que possa disputar a vaga também com o Pedro. Caio Jorge era esse cara, mas não aconteceu, Marcos Leonardo está no alvo, mas como a gente viu na central do mercado, situação complicada, o salário é muito alto, tem também a questão que ele é titular do time, isso pode pesar na negociação, mas o Flamengo está de olho no mercado e busca pelo menos 3 contratações nesse início de temporada. Vini, eu volto com você, um abraço. Valeu, Juliano. Um abraço pra você, ótimo ano. Rapaz, mais 3 contratações é o que o Flamengo tenta. Já tem um timaço, o elenco com muitas opções e o Felipe Luiz atento ao mercado. A gente vai... Todas as informações de bastidores desse mercado da bola do Flamengo conturbado aí, buscando Caio Jorge, não dando certo, a recusa do Cruzeiro pelo Caio Jorge. Será que vem outro atacante pela frente aí sem ser o Caio? Marcos Leonardo, talvez? Não sei. Quem vai nos informar é Rodrigo Jufo. Bom dia, meu parceiro. Bom dia, Joãozinho, Breiler, Mari, feliz ano novo para todos vocês, muito sucesso ao João nessa nova empreitada aí, estreando no Sport Center, e a gente chegando com notícias do mercado da bola do Flamengo, que vem movimentando aí desde o finalzinho do ano passado com essa negociação pelo Caio Jorge, como a gente viu na nossa escalada, né, nos nossos destaques iniciais, o Cruzeiro encerrou essa negociação oficialmente depois de algumas propostas do Flamengo, a última de 24 milhões de euros e ainda mais o Everton Cebolinha, recusada oficialmente pelo time mineiro. Agora o Flamengo já traça outros planos. O Cruzeiro recusou essas propostas, mas encerrou a negociação muito também porque o Flamengo contava com o desejo do Caio Jorge de falar à diretoria que queria vir ao Flamengo, aquele famoso demonstrar interesse em ser negociado, né? Forçar uma saída. O Flamengo contava com que o Caio Jorge fizesse isso, mas o atacante não quis forçar nenhuma relação com o Cruzeiro, até porque é ídolo lá, faz parte dos planos para essa temporada. O Flamengo então não teve esse suporte do Caio Jorge para dar continuidade às negociações por um valor menor do que o Cruzeiro queria, em 50 milhões de euros. O Flamengo agora traça outro plano, né? Já não teve Castelhanos, que foi para o West Ham, agora Caio Jorge encerrando essas negociações, e agora o Flamengo traça Marcos Leonardo como alvo para o ataque para essa temporada. O atacante brasileiro do Al Hilal vive até um bom momento no time saudita, mas o Al Hilal quer abrir 2 espaços para estrangeiro para essa próxima temporada. Já negociou João Cancelo com o Barcelona e Marcos Leonardo poderia ser outra peça para deixar o time saudita para abrir 2 vagas de estrangeiro. Mas, João, o que interessa é que o Flamengo ainda está no mercado, quer 2 peças, já trouxe o Vitão do Internacional, já fez exames, falta só o anúncio oficial. Quer um atacante, e a bola da vez é o Marcos Leonardo, e quer um goleiro, esse ainda não tem uma bola da vez, já que o Brasão pediu para ficar no Santos. Felipe Luiz e Boto seguem na Europa, olhando opções no mercado de goleiros. Pois é, Brasão fica no Santos, Caio Jorge fica no Cruzeiro e tem essa opção aí de Marcos Leonardo, talvez reforçando o Flamengo. Para vocês, pensando aqui, Caio Jorge e Marcos Leonardo, mesmo nível de contratação, caso dê certo com o Marcos Leonardo, ou vocês acham que o Marcos Leonardo hoje está um patamar acima, abaixo do Caio? O que você acha, Breiler?
Mesmo nível, João. São 2 jogadores revelados pelo Santos, 2 jogadores jovens com potencial não só de dar retorno esportivo, mas também financeiro. Mas pelo momento do Caio Jorge, por ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, por ter feito a temporada que fez, eu vejo que deixa o torcedor do Flamengo ligeiramente frustrado, a diretoria também, porque havia esse interesse, mas o torcedor do Flamengo tem de encarar como de uma maneira natural esse desfecho, porque o Flamengo queria comprar, o Cruzeiro não quer vender, o Pedrinho, que investiu muito nesse time e tem demonstrado um anseio de fazer o Cruzeiro ser protagonista de novo no cenário nacional, entendeu que reforçar um rival nacional, mesmo por uma bala, por 30 milhões de euros, não seria um grande negócio. Então levar isso de forma normal, uma negociação que não deu certo, e assim como o Flamengo tem um direito mais do que legítimo de querer, de certa forma, desfalcar um adversário, o Cruzeiro também tem todo o direito de não querer vender para o Flamengo, porque sabe e quer concorrer no patamar em que o Flamengo está. O Cruzeiro ainda não chegou lá, mas tem essa ambição, por isso eu vejo que é um desfecho natural e o Flamengo agora vai buscar uma nova opção. Tem bala na agulha para isso, para encontrar uma ótima alternativa no mercado. Cruzeiro, desculpa, Joãozinho, o Cruzeiro quase que deixa um recado, né? Exatamente, mercado, isso assim, que eu puxar para você, assim, que a relação já não é boa desde a época do Matheus Gonçalves, que iria para o Cruzeiro e depois teve a recusa do Flamengo, os bastidores entre a diretoria do Flamengo e do Cruzeiro pegando fogo mais uma vez, né? É isso, e deixa esse recado nacional, né? De que, assim, o clube mais rico do Brasil, da América do Sul, enfim, tentando um jogador e o Cruzeiro falando, não, eu não quero, assim, dando, né, ele essa cartada. Eu acho que, pensando nos jogadores, no Marcos Leonardo e no Caio Jorge, talvez com o Caio Jorge, você meio que já pula aquela etapa do retorno de um jogador que ficou um tempo atuando fora. Perfeito. Né? Então, assim, o que a gente tem ali da amostra do Caio Jorge é que deu muito certo temporada passada no Cruzeiro e talvez isso poderia se replicar com uma facilidade maior do que do Marcos Leonardo. Mas qualidade de jogador, eu acho que se der certo com o Marcos Leonardo, também é uma baita contratação. Da bola de Flamengo e de Cruzeiro, hein? A história do Caio Jorge, hein? Cruzeiro, ó, bateu o pé e falou: não libera o Caio Jorge pro Flamengo, não. Ó, se quiser, vai ter que pagar 50 milhões de euros porque eu não vou liberar. Bruno Braz, chega pra gente pra contar essa história. Braz, boa tarde pra você. Então é isso, a negociação não vai acontecer, na verdade, a contratação não vai acontecer, a negociação estava acontecendo. Foi interrompida e agora o Flamengo, isso já viraram águas passadas, Flamengo pensando em plano B. Boa tarde, querido. Boa tarde, Luísa, PVC 17. Pois é, né? A gente já vinha conversando sobre isso nos últimos dias, né? Que essa negociação dificilmente ia se concretizar a favor do Flamengo, né? Pelos valores, né? O Cruzeiro a todo momento... O Cruzeiro recusou 2 propostas oficiais do Flamengo, né? Batendo na tecla de que só aceitaria negociar por 50 milhões de euros. O Flamengo não chegou nem próximo disso. A primeira de 30, a segunda de 24, mais Cebolinha avaliado pelo Flamengo em 8 milhões, o que daria 32 milhões de euros, ou seja, muito ainda longe do que o Cruzeiro pretende, e o Flamengo não tinha intenção de chegar próximo desses números. Aí na tarde de ontem, eu e o Valentim, a gente pôde dar essa informação que o Cruzeiro decidiu encerrar as conversas, né? Porque até então, mesmo o Cruzeiro fazendo esse jogo duro, o Cruzeiro tinha um diálogo ali aberto ainda em relação ao interesse do Flamengo pelo Caio Jorge, mas apesar de ser irredutível, tinha uma conversa. E aí ontem, depois de uma conversa do Cruzeiro com o próprio Caio Jorge, a diretoria decidiu encerrar essas conversas. A gente tem uma apuração que, por mais que alguns dirigentes do Cruzeiro publicamente digam que é normal e tal, mas rolou um incômodo também pela forma como o Flamengo buscou esse interesse no Caio Jorge, de procurar ele pessoalmente. Mas, enfim, o fato é que o Cruzeiro decidiu encerrar as conversas, conta com o Caio Jorge. O PVC falou ontem no programa sobre, né, os objetivos do Cruzeiro, né, para a temporada, de buscar, de tentar o título, né, de tentar voltar a ser campeão, e manter o Caio Jorge no plantel faz total sentido em relação a esse objetivo, né? E aí, bom, com o Caio Jorge fora, né, do radar, né, das negociações encerradas, o Flamengo, obviamente, automaticamente se voltou para outras opções no mercado.
Muito tem se falado no Marcos Leonardo, é um jogador que, de fato, obviamente, agrada ao Flamengo, mas não teve proposta por ele. Eu ontem trouxe essa informação de que o Felipe Luiz não vê ele exatamente com as características que ele quer, do atacante que ele quer, mas assim, tendo uma oportunidade de mercado, o Flamengo entende que trata-se de um grande atacante. Outro jogador que está sendo monitorado pelo Flamengo é o Cauã Elias, revelado pelo Fluminense, está no Shakhtar Donetsk, né? Moleque de Xerém, né? A base do Fluminense sempre revelando grandes jogadores, mas hoje pela manhã eu fiz algumas apurações sobre esse jogador e a informação que eu tenho é que ele não sai do Shakhtar, não. Ele está bem lá. E também é outro que o Flamengo ainda não fez uma proposta oficial, mas independente disso, vai ser também difícil de tirar o Cauã Elias, jovem atacante que está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então o Flamengo está no mercado. Ontem soltou aquela nota oficial, né, que a gente brincou que não dizia muita coisa, mas dizia que o Flamengo estava trabalhando sem pressa, de forma estratégica, e que confiava muito no elenco, que muito forte, obviamente, foi campeão da Libertadores e brasileiro no passado. Pois é, o PVC. Agora o Flamengo precisa abrir o leque aí para achar um atacante. É o que a gente estava falando ontem, né? Quando você vai para o mercado e fala, olha, eu tenho 1 bilhão, o mercado se inflaciona. Trazer Cauã Elias do Shakhtar Donetsk que também não é tarefa fácil. O Brasil até pode me confirmar. É coisa para cima de 100, 120 milhões de reais, Braz. É caro, né? Bem caro. Sim, é caro e ele tá valorizado, tá bem lá no Shakhtar. Assim, o Shakhtar, a princípio, não tem interesse em vendê-lo. Se vender, é por isso, 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, por aí, nessa casa aí. Jogador que era do Fluminense, né, e jovem, de 19 anos. Fica difícil para o Flamengo. Como é que o Flamengo vai ter que agir nessa janela para trazer um jogador sem estar tão inflacionado como o mercado está se mostrando? Eu acho que o Flamengo já tem um time. Ele não precisa gastar 1 bilhão, ele não precisa gastar 100 milhões, 150 milhões, ele já tem um time. Claro que quando você chega à temporada de negociação, sempre todo mundo tem expectativa de que vai contratar alguém. O Flamengo tem que melhorar seu time, aprimorar seu time pontualmente. Me parece que a frase do BAP sobre 1 bilhão, que não foi bem isso que ele disse, depois ficou explicado, né? Ele não disse que ele vai gastar 1 bilhão. Ele disse que o Flamengo pode até gastar 1 bilhão. E 1 bilhão envolvia também a folha salarial, né? Incluía a folha salarial. Isso. Isso aí, a soma do investimento com a folha salarial. Só que aí a gente gasto começa... com futebol, basicamente, isso, né, Braz? Só que aí a gente começa a explicar... Porque a gente está aqui meio dizendo, o BAP disse isso, mas não foi bem isso que ele disse, mas foi isso que o mercado ouviu. Então, assim, quando você vai para o mercado e fala assim, eu te pago 24 milhões mais o Everton Cebolinha pelo Caio Jorge, o cara fala assim, mas o cara disse que podia comprar 1 bilhão, ok, não foi isso que ele falou. Depois eu queria tentar tocar um ponto até só. Explicar a manchete. Hoje em dia todo mundo só lê a manchete, né, PVC? Até ver o conteúdo da marca. De comunicação ali, que também cometo. Eu trabalho com comunicação, o BAP não é um profissional de comunicação, embora seja, né, um executivo de comunicação no passado. Mas assim, também cometo meus erros de comunicação. Acontece. Só que você já passou uma imagem que... Para consertar agora, não tem o mesmo efeito. Não tem o mesmo efeito. O fato é assim, o Flamengo não precisa sair para o mercado loucamente para contratar, porque o Flamengo tem um grande time. Ele não precisa sair doido para dar resposta para a torcida e para a imprensa e dizer contratei 5, foi o melhor mercado de janeiro de 2026. Ele não precisa fazer isso. Ele já tem um time para disputar todos os torneios com o que está treinando no Ninho do Urubu. Mas cria-se sempre uma expectativa. Estou trazendo aqui agora uma matéria do GE, trazendo aí algumas informações aí dessa temporada de 2026, que vai ser importante para alguns jogadores, abre aspas. Se 2025 foi um ano quase perfeito para o Flamengo, alguns jogadores não conseguiram acompanhar o ritmo da temporada, seja por lesões, oscilações técnicas ou alta concorrência na posição. O ano de 26 servirá para diferentes nomes do elenco tentarem se estabelecer no plantel liderado por Felipe Luiz. O primeiro deles, De La Cruz.
O uruguaio passou por uma série de problemas físicos em 25, com vazamento de mensagem de um médico do Flamengo sobre o jogador, o meio acabou ficando exposto. Mas no final da Copa Intercontinental, De La Cruz foi um dos melhores em campo ao entrar ao lado de Saúl para substituir Pulgar e Jorginho, ambos amarelados. Apesar de receber sondagens, ele está nos planos para 2026 e pode ser peça relevante na rotação do elenco. Contratação mais cara da história do Flamengo, Lino inicia 2026 na expectativa de se estabelecer como destaque. O primeiro período de descanso entre dezembro e janeiro foi o primeiro de férias completas do jogador em 18 meses, já que a transferência do Atlético de Madrid para o Flamengo emendou uma temporada na outra. Já Emerson Real, contratado para ser reposição de Wesley, ainda não conseguiu se consolidar no Flamengo. Com atuações irregulares e uma excelente temporada de Varela, o lateral direito terminou 2025 como reserva e, assim como Lino, teve seu primeiro período de férias em um bom tempo. Outro jogador, Ayrton Lucas, levou a melhor na disputa com Vinha pelo posto de reserva imediato na lateral esquerda. Sinal disso é que o Flamengo não se opõe a negociar o uruguaio, que recebeu sondagem do River Plate e já está confirmado como novo reforço do River. O lateral direito, que está há 4 anos no clube, tenta recuperar espaço, mas tem o Alexandro, que certamente vai assumir a posição e também é um possível jogador convocado para a seleção nessa temporada para a Copa do Mundo. E o último jogador foi o atacante Wallace Young, que fez uma excelente Copa do Mundo de clubes lá nos Estados Unidos, mas perdeu espaço e viu oportunidades no time caírem drasticamente, principalmente depois da expulsão contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. Com um calendário bem recheado nessa temporada de 2026, todos os jogadores terão oportunidades, e aí vai depender deles desempenhar um bom papel. O Flamengo vai brigar por tudo nessa temporada de 2026 novamente. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!